Fala galera, beleza? Eu venho trazer este vídeo aqui para explicar um pouquinho sobre a bancada e como vocês vão utilizá-la. Primeiramente eu vou estar mostrando como vocês vão liberar a bancada, porque quando você inicia o jogo você tem que concluir uma sequência de missões para poder utilizá-las. E então você vai chegar nesse ponto aqui, que é o ponto em que você vai ter que completar esta conquista para assim então você começar a utilizar a bancada em seu potencial máximo, que é aí onde você vai liberar o esquema de transferência de encantamentos. Então, a seguir eu vou estar mostrando um vídeo da sequência de missões que você vai fazer, e então a partir daí eu vou estar explicando como a bancada funciona, como vocês vão transferir os encantamentos, como vocês vão liberar o quarto encantamento de um item único, porque alguns itens únicos só vêm com 3, e assim sucessivamente. E eu espero que vocês gostem do vídeo, e é isso aí.
Então vamos lá. Primeiramente vocês têm que entender que a bancada é a principal função para fortalecer o seu personagem. Por que eu digo isso? Porque com os encantamentos certos, nos itens certos, você potencializa muito os seus status. Por exemplo, aqui eu tenho um anel que ele tem dano na base, ele está utilizando pedras de dano e ele tem o valor único de dano. Então, logicamente, os encantamentos que eu vou botar nele vai ser dano justamente para potencializar este item e assim obter um status muito maior do que se eu colocasse qualquer outro encantamento. Se eu colocasse vida nesse anel, por exemplo, eu estaria perdendo todo esse potencial. Então, vamos lá, eu vou estar demonstrando como liberar o quarto slot de um item único. Alguns itens únicos dentro do jogo, ele só vem com 3 encantamentos, por exemplo, esse escudo. E como que a gente libera o quarto slot? A gente vai colocar ele na bancada, a gente vai pegar um item lendário que tenha 4 slots, a gente vai colocar na bancada e a gente vai transferir todos os encantamentos para o escudo a fim de liberar o quarto slot. Vamos lá. Bom, como vocês podem ver, ele já liberou os 4 slots do escudo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que priorizar quais status a gente vai utilizar. A gente sabe que os personagens não precisam ter bloqueio no PvE, porém a gente tem que ter muita vida. Outro ponto que a gente tem que ficar atento é que a gente tem que sempre buscar os melhores encantamentos para os itens. E como eu consigo isso? Os encantamentos vocês podem conseguir em qualquer mapa do jogo, mas os melhores encantamentos você vai conseguir somente no Massacre, que é o modo mais difícil do jogo. Se vocês tiverem força suficiente para farmar nesses mapas, vocês já têm uma grande vantagem. Os encantamentos que vocês vão buscar são sempre os platinados, porque eles são melhores que os dourados, né? E os encantamentos que vocês vão buscar vão ser justamente os encantamentos platinados, acima aí de 90%. Bom, agora eu vou estar ensinando vocês a como deixar um item full encantamentos platinados. A gente já tem um encantamento de vida nesse escudo, então a gente precisa buscar mais 2. Como que eu faço isso? Bom, eu tenho aqui, por exemplo, esse espaldar. Eu vou colocar ele na bancada, eu vou selecionar o slot do item único, ou seja, o slot em 1, eu quero que ele esteja encantamento de vida. Vocês estão vendo que ele está com encantamento de crítico. Eu vou no meu objeto mágico aqui, né, que é esse objeto azul. Eu vou selecionar também o slot 1 e eu vou transferir. Feito isso, a gente já tem o primeiro slot do item único com o valor platinado de vida. Agora a gente vai para o slot 2, a gente vai pegar o item extraordinário, a gente vai colocar na bancada e a gente vai selecionar o slot 3, que é o slot que tem o valor platinado, o encantamento, e vai selecionar o slot 2, que é o slot que a gente quer que esse encantamento vá. Feito isso, ele já está lá o encantamento, e a gente precisa só fazer isso mais uma vez para completar todos os encantamentos. A gente seleciona o item, seleciona o slot que está o encantamento, no caso é o slot 2, e aqui a gente vai selecionar o slot 3, que é o slot que eu quero que fique com o encantamento. Bom, vocês podem ver que eu completei os 4 encantamentos e assim eu maximizei o potencial dele para a vida. Então, por exemplo, que vocês peguem escudo melhor. Por exemplo, a gente tem o Justiça. E eu tenho esse Justiça e eu quero passar esses encantamentos aqui para o Justiça. Eu venho até a bancada, eu coloco primeiramente o Justiça, coloco depois o escudo real, vou em transferir todos os encantamentos e combinar. Pronto, nosso Justiça já está craftado com pontos de vida. E como eu disse, você vai sempre procurar maximizar o status daquele item. Como eu já tinha explicado sobre o dano aqui no anel, sobre o crítico no adorno, sobre o dano aqui nessa luva. A gente sempre busca maximizar os status desses itens. E aí o que acontece quando você não tem esse status único? Você vai colocar nesses itens de acordo com a base que ele tem. Por exemplo, eu tenho esse elmo aqui, o elmo mítico. Ele não tem nenhum status de valor único, eu não tenho como priorizar esse status, mas porém ele tem crítico na base. Então eu estou priorizando o crítico que ele tem na base, porque ele já vai dar um valor a mais, justamente por causa dos encantamentos. E é assim que eu vou montando meu personagem, até todos os itens com os encantamentos adequados para poder
ter um bom estado. Então é assim que funciona a bancada. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que a bancada não é muito simples aí de início, mas eu espero que o vídeo tenha ajudado todos vocês. E é isso aí, tamo junto, falou, valeu!